Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Europa quer evitar difusão do coronavírus após epidemia na Itália. A reportagem é de Adriana Brandão, da agência Rádio Web. A Itália é o principal foco do coronavírus na Europa e o país foi o primeiro do continente a impor medidas de confinamento para tentar impedir a propagação. O estopim da epidemia ainda é desconhecido. Equipes da Organização Mundial da Saúde chegam à Itália para ajudar no combate ao Covid-19 e os ministros da saúde de países europeus vizinhos se reúnem em Roma. Vamos conversar agora com o correspondente da RFI na Itália, Rafael Bellincanta. Rafael, e a situação aí na Itália é mais grave no norte do país, certo? Exato, Adriana. Desde domingo a rotina mudou completamente. No norte da Itália houve uma corrida frenética a supermercados e farmácias em toda a região. Foram canceladas manifestações públicas, inclusive o Carnaval de Veneza, aulas em escolas e universidades, assim como permanecem fechados museus, igrejas e repartições públicas. Ainda em Veneza, o início das gravações de Missão Impossível 7 foi prorrogado para daqui 3 semanas. Os jogos do campeonato italiano na região vão acontecer com os portões fechados ao público, assim como os desfiles da Semana da Moda de Milão. O Consulado do Brasil em Milão publicou uma nota nesta segunda-feira em que recomenda aos brasileiros que evitem deslocamentos não essenciais às regiões atingidas pela epidemia de coronavírus, sobretudo as províncias de Lodi e Milão. Rafael, está em vigência uma lei nacional extraordinária de combate à epidemia? Exato. São 11 cidades isoladas na chamada Zona Vermelha, 10 na região da Lombardia e uma na região do Vêneto, onde os primeiros casos positivos foram confirmados. Aproximadamente 55 mil pessoas estão em regime de confinamento. As ações fazem parte do pacote extraordinário de medidas de contraste à difusão do vírus promulgado pelo governo italiano no último domingo. Porém, outras regiões da Itália também adotaram medidas de proteção. Em Roma, por exemplo, foi cancelada uma prova de admissão para a medicina da Universidade Biomédica, a qual participariam 2.800 candidatos nesta terça-feira. Em L'Aquila, o atendimento ao público na prefeitura está suspenso até 5 de março. Já no Vaticano está mantida a audiência geral do Papa Francisco na Praça São Pedro nesta quarta-feira. Rafael, médicos e autoridades ainda seguem intrigados sem saber como o vírus chegou à Itália? Sim, o homem de 38 anos, Mattia, que segue internado, é considerado o paciente número 1. Mas quem o teria contagiado segue sendo um mistério. E talvez o estopim italiano do Covid-19 nunca venha a ser descoberto. Em entrevista publicada no Corriere della Sera, Massimo Galli, responsável pelo setor de doenças infecciosas do Hospital Sacco de Milão, afirma que a epidemia na Itália começou do pior modo possível. Ele disse que o paciente número 1 chegou ao hospital de Codogno sem nunca ter estado na China e, além disso, a pessoa proveniente de Xangai que poderia tê-lo contagiado recebeu um diagnóstico negativo. Segue dizendo o responsável pelo setor de doenças infecciosas do Hospital Sacco de Milão que não se sabe quem trouxe o coronavírus a Codogno. De fato, o primeiro caso clínico de Covid-19 foi tratado sem as devidas precauções, porque foi interpretado como sendo uma outra patologia. Já para Alessandro Vespignani, físico especialista em sistemas complexos no Instituto de Ciências da Universidade de Boston, o aumento progressivo dos casos de coronavírus não é um indício de que a epidemia esteja se alastrando na Itália. Ele afirma que os casos estão sendo descobertos agora, mas já estavam quase todos lá, e os números ainda devem aumentar por um período. Equipes da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças já estão no norte da Itália. Os especialistas vão dar suporte nas áreas de administração clínica, prevenção e controle de infecções, observação e comunicação de risco. O foco é reduzir as novas transmissões de humanos para humanos. Muito obrigada, Rafael Bellincanta, que participou do Linha Direta da Rádio France Internacional para a agência Rádio Web Adriana Brandão, de Paris. No retorno após o Carnaval, Congresso decide sobre orçamento impositivo. Reportagem Yuri Hudson, da agência Rádio Web. Com o fim da folia, deputados e senadores devem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, que regulamenta os gastos do orçamento para 2020. O Congresso se reuniu na semana retrasada para analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro,
mas, sem acordo, os parlamentares deixaram a votação para depois do Carnaval. A folia termina oficialmente nesta quarta, mas tenham certeza que o depois do Carnaval no Parlamento é só semana que vem. Nesta quarta, quinta e sexta, não teremos sessões deliberativas. Já na próxima semana, deputados e senadores devem votar sobre o chamado orçamento impositivo, com o pagamento das emendas. O presidente Jair Bolsonaro vetou no orçamento o pagamento impositivo das emendas que são dos parlamentares. A previsão é que o tema seja derrubado no Congresso, como adiantou o presidente do Legislativo, senador Davi Alcolumbre. Isso vai assegurar a impositividade do orçamento, que foi, e é importante lembrar isso, uma proposta do próprio governo, capitaneadas pelo ministro da Economia, quando de fato assegurou ao Congresso brasileiro o poder de deliberar sobre o orçamento público e restabelecendo o que era de direito do parlamento. Alcolumbre e Rodrigo Maia estão negociando com o governo um texto alternativo para evitar a derrubada de mais vetos de Bolsonaro. No entanto, apesar de anunciarem um acordo 2 semanas atrás, líderes do Senado contestaram e impediram a votação. Ao longo dos últimos dias, os presidentes da Câmara e do Senado têm articulado um novo entendimento entre líderes e o governo federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Casa de Saúde Indígena em Manaus inicia horta agroecológica para beneficiar indígenas. A horta garante cebolinha, chicória, manjericão, capim-santo, tomate, melancia e jerimum e conta com um canteiro medicinal como boldo, hortelã, babosa, alecrim e outras ervas medicinais. A reportagem América Melo, da Rede Nacional de Rádio. A Casa de Saúde Indígena Casai Manaus implementou sua primeira horta agroecológica neste mês de fevereiro. A ação mobilizou toda a comunidade indígena atendida no Casai para o plantio de cebolinha, chicória, manjericão, capim-santo, tomate, melancia e jerimum. Além disso, no canteiro medicinal foram plantados boldo, hortelã, babosa, alecrim e outras ervas medicinais. A produção da horta irá atender 250 pessoas, entre indígenas e funcionários da saúde indígena. Para a produção de adubos necessários para a horta, os técnicos envolvidos no projeto utilizam resíduos orgânicos obtidos das sobras da cozinha da Casai. A horta na Casai Manaus pretende manter os indígenas mais próximos de sua cultura, tanto na utilização de plantas medicinais quanto na alimentação saudável. O projeto existe desde 2018 e foi desenvolvido pela equipe do Departamento de Determinantes Ambientais da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Anvisa amplia monitoramento de aeroportos após resultado preliminar positivo para coronavírus em passageiro que chegou da Itália. A agência orienta os passageiros com sintomas a procurarem o atendimento médico imediatamente. Reportagem de Miguelzinho Martins, da Rede Nacional de Rádio. Diante de exame preliminar que deu resultado positivo para coronavírus em um passageiro que veio da Itália para o Brasil, a Anvisa divulgou as medidas que está adotando. A agência solicitou à companhia aérea a lista de passageiros que estavam no mesmo voo do passageiro com resultado preliminar positivo para coronavírus. O documento será encaminhado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde para investigação de outros passageiros do voo que tiveram contato com o caso suspeito. A Anvisa também aumentou o monitoramento dos voos internacionais provenientes de países onde há casos confirmados da doença. A lista foi atualizada na segunda-feira, 24 de fevereiro, pela Organização Mundial da Saúde. A Anvisa orienta os brasileiros que estiveram nos países com casos confirmados da doença e apresentarem febre, tosse, dificuldade de respirar ou outros sintomas respiratórios, procure atendimento médico de imediato e informe ao profissional de saúde a viagem feita para o exterior. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Miguelzinho Martins. Brasil inclui mais 8 países em alerta para o novo coronavírus. Os países são Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia. O Ministério da Saúde ampliou nesta segunda-feira os critérios para a definição de caso suspeito para o novo coronavírus.
Agora também estão enquadradas dentro desta definição as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, e que vierem da Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia. Na última sexta-feira, também foram incluídos na lista Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China. A decisão do Ministério da Saúde de aumentar o nível de segurança e sensibilidade da vigilância surgiu da preocupação que esses países têm gerado em decorrência da grande quantidade de casos do novo coronavírus nos últimos dias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esses países têm pelo menos 5 casos com transmissão interna da doença. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Miguelzinho Martins. Paciente brasileiro infectado por coronavírus passa por isolamento domiciliar. Quando você tem uma situação como aquela dos repatriados, você tinha um número grande de pessoas de diferentes lugares do Brasil. Então, é bom senso que você traga, aguarde os 14 dias. Nós ainda falamos até 18, porque os exames levavam de 3 dias para serem feitos. Então, nós testamos essas pessoas antes de embarcarem no D0, lá na China, feito pela China, nos informaram todos negativos. Aí testamos no primeiro dia que chegou no Brasil, todos negativos. Testamos no 7º dia, todos negativos. Fizemos a coleta no 14º e no 16º dia estávamos com todos negativos e eles puderam sair com toda a segurança. No caso desse paciente, é um paciente, ele já estava dentro da sua casa, ele tem uma esposa, enfim, companheira, que estava com ele já desde o início. Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar, para fazer isolamento dentro de ambiente hospitalar, você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. O protocolo é muito claro de que esses pacientes ficam em isolamento domiciliar. Quando ele termina o seu período de sintomas, ele estando bem, pessoa, já tem todos os anticorpos, aí o contactante, no caso a esposa, a gente monitora por mais 14, porque ela pode não ter a gripe, como pode vir a ter, então ela obedece a esse padrão. O isolamento domiciliar num caso de uma cidade, de qualquer cidade, é o mais recomendado, por conta que se você levar essas pessoas todas para dentro de ambiente hospitalar, temos que levar as pessoas que têm quadro respiratório grave para dentro de ambiente hospitalar, mas não levar pessoas que estão com um resfriado, um quadro em bom estado geral, se alimentando, conversando, falando, com febre baixa, que usam um desses antitérmicos, está bem, está aguardando, está ali passando aquele período típico de uma gripe, passando aqueles dias. E monitorados diariamente por uma equipe lá da Secretaria de Saúde que faz o acompanhamento do paciente. Caso ele tenha queda do estado geral, caso que ele tenha piora na ausculta clínica, piora da sua capacidade para respirar, aí sim ele é levado para um ambiente hospitalar. Não há medicamento antirretroviral indicado para o coronavírus. Assim disse Mandetta, ministro da Saúde. No caso do vírus influenza, o Tamiflu, que era o nome utilizado, nome comercial, tem um nome genérico, oseltamivir. Esse é usado para influenza. Não responde ao corona. Não há nenhum medicamento retroviral para ser utilizado para o coronavírus. Os medicamentos que são usados são os que a gente chama de medicamentos de suporte. Com febre, prostração, então usa-se um paracetamol, usa-se dipirona, hidratação, são medidas gerais de suporte. É uma virose que o próprio organismo da pessoa, ao entrar em contato, vai produzindo anticorpos que vão combatendo o vírus, e isso leva um tempo médio do início dos sintomas, de uma semana, para ele sair do quadro viral. Na questão da vacina, a vacina ela dá uma boa proteção para os vírus que estavam circulando, por isso que a gente coleta material para saber quais eram os vírus que estavam circulando. Então, nesse ano, nós estamos com a produção de vacinas, chegando com os vírus que foram detectados até novembro, dezembro, aqui no Brasil. Então, nós temos a vacina a partir da última quinzena de março, começo de abril. Por que a gente recomenda a vacina? Porque vamos supor que um paciente tenha sido vacinado.
me vacinei contra a influenza, agora, esse ano. Aí, lá em junho, julho, ele entra num estado gripal. O profissional de saúde que está, o médico vai perguntar, a senhora foi vacinada? Fui. Bom, se ela foi vacinada e a vacina dá 90% de cobertura para a influenza, a probabilidade desta gripe ser influenza é 90% menor. Então você auxilia, porque você sensibilizou, você tem anticorpo no seu organismo. Essa é a importância, além de a gente evita muito a co-circulação. Não só a vacina da gripe, a vacina do sarampo, que a gente está falando aqui todas as vezes. É um vírus, é de transmissão muito maior do que esse daqui, causa óbitos. Empresa norte-americana anuncia a primeira vacina contra o novo coronavírus. Após produção em 42 dias, o próximo passo é o teste em humanos. A vacina só deve estar à disposição da população em, no mínimo, 12 meses. A farmacêutica norte-americana Moderna anunciou nesta semana a primeira vacina contra o novo coronavírus. O primeiro lote da vacina foi enviado a pesquisadores do governo dos Estados Unidos, que deve começar a fazer os primeiros testes experimentais em humanos a partir de abril. O desenvolvimento da vacina foi em tempo recorde, 42 dias, segundo a empresa. 2 doses da vacina serão testadas em um grupo de 20 a 25 voluntários saudáveis. O objetivo é observar se a quantidade de dose aplicada será suficiente para combater o vírus. Apesar da velocidade com que foi produzida, a vacina não deve chegar tão rápido ao mercado. Isso porque são necessários vários testes até a aprovação e disponibilização, o que pode levar de 12 a 18 meses. Segundo o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, UNIAD, dos Estados Unidos. A China é outro país que divulgou uma possível vacina contra o coronavírus, que surgiu no país asiático e já infectou quase 80 mil chineses. Ao todo, mais de 2.500 pessoas morreram no país. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de coronavírus. O infectado é um homem de 61 anos que veio da Itália, país que mais registrou casos e mortes pela doença na Europa. Reportagem Felipe Moura. Vale Notícias. Biblioteca Municipal de Porto Velho vai oferecer aulas de mobilidade a deficientes visuais. O projeto De Olho na Inclusão é desenvolvido na Biblioteca Municipal Francisco Meireles e atende a pessoas com deficiência visual por meio de aulas de braille desde 2018. Mas este ano tem uma novidade. Serão oferecidas também aulas e oficinas de orientação e mobilidade, que ajudam essas pessoas a se locomoverem com autonomia e independência. Ao dominar essas técnicas, as pessoas com deficiência visual adquirem autoconfiança e a segurança de seus familiares que muitas vezes desenvolvem superproteção. A ideia surgiu ao identificar que muitos participantes das aulas de braille não faziam uso dessas técnicas, por vários motivos: falta de conhecimento, de confiança e de estímulo. Além disso, parte das pessoas que enxergam querem ajudar, mas não sabem a forma adequada e confortável para ambos. Serão beneficiados com as aulas e oficinas as pessoas com deficiência visual, seus familiares e a comunidade em geral. As inscrições podem ser feitas na Biblioteca Municipal Francisco Meireles de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. Da Rádio Nacional em Brasília, Sâmia Mendes. Carnaval do Rio atinge marca de 6 milhões de pessoas. A folia continua hoje e no fim de semana. O Carnaval de Rua do Rio já atingiu a marca de 6 milhões de foliões em 2020. O balanço, ainda parcial, divulgado pela empresa municipal de turismo, a Rio Tour, não leva em conta o público dos blocos desta quarta-feira de cinzas. Pelo menos 10 cortejos acontecem na cidade. Os eventos de carnaval se estendem também até o próximo final de semana, que deve contar ainda com cerca de 40 blocos, incluindo mega blocos que reúnem milhares
milhares de foliões, como o da cantora Anitta no sábado e o monobloco no domingo, que tradicionalmente encerra a temporada de folia no Rio. O fervo da Lud reuniu 1 milhão de pessoas nesta terça-feira, no centro da cidade, e é, até o momento, o campeão em número de participantes do Carnaval de Rua do Rio. O público foi um pouco menor, no entanto, do que no ano passado, quando o cortejo foi acompanhado por 1.200.000 foliões e terminou antes da hora por conta de uma confusão generalizada. Neste ano, com reforço na segurança de todos os megablocos, o fervo da Lud ocorreu sem incidentes. Houve 23 bloqueios com grades e corredores de acesso no entorno do desfile, onde os foliões passaram por revista. Mesmo esquema aplicado em outros megablocos, como o Cordão da Bola Preta. O bloco também foi monitorado por meio de imagens de drones do Centro de Operações da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde informou que durante o fervo da Lud foram feitos 87 atendimentos no posto de saúde montado no centro. Em 26 dos casos, as pessoas precisaram de transferência para unidades da rede pública de saúde. A Secretaria divulgou também o balanço dos atendimentos nos 7 postos de saúde montados no Sambódromo, de sexta-feira até esta terça-feira, quando ocorreu o desfile das escolas de samba mirins. Foram registrados 1.375 atendimentos e 62 remoções. A maioria das demandas foi por pequenos traumas e intoxicação alcoólica. Com a diminuição dos eventos carnavalescos na cidade, o Rio voltou ao estágio de normalidade nesta quarta-feira, depois de passar os 5 dias de carnaval em estágio de mobilização, o segundo nível em uma escala de 5 e que indica a ocorrência de múltiplas condições na cidade que exigem a atenção do poder público. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Campanha da Fraternidade alerta para o cuidado com a vida e pede fim da violência. Praticar a caridade e o cuidado com a vida. Esses são alguns dos objetivos da campanha da Fraternidade da CNBB de 2020. Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB, falou muito sobre a violência que está espalhada pelo país de várias maneiras. Se pudermos resumir a campanha da Fraternidade, existem inúmeros exemplos, mas existem inúmeras situações de morte. O que nos angustia? Qual é o grande coração da campanha? Essas situações de morte estão se fazendo parte da paisagem cotidiana. Nós estamos acostumados, passamos por cima de todos esses sofrimentos, e aí é que nós chamamos de indiferença. E além da indiferença, existe essa segunda atitude, a morte, o sofrimento, a violência como proposta. Está me incomodando, eu mato. Será que isso resolve o problema? A campanha vai ser realizada nas comunidades, paróquias, dioceses, escolas e outros grupos católicos do país. Dom Joel ressaltou a importância do cuidado e da solidariedade que todos devemos ter com o próximo. A primeira começa em cada um. O que eu posso fazer para me tornar um cuidador? Até dentro de casa, até diante de si próprio. Cuidar de si para estar disponível para cuidar dos outros. E aí vai em nível de sociedade, com ações até de natureza política e ecológica. Estava presente também na cerimônia de lançamento da campanha da Fraternidade Maria Rita Pontes, sobrinha de Santa Dulce dos Pobres. Na ocasião, Maria Rita falou sobre o exemplo deixado pela tia e a importância de seguirmos os seus passos para termos um mundo melhor. Eu acho que o Brasil precisa de exemplos como o de Irmã Dulce. Uma pessoa frágil, aparentemente frágil, mas de uma fortaleza incrível, que dedicou toda a sua vida, 77 anos, em função de ajudar o próximo. E eu acho que esse exemplo que ela nos deixa hoje viu, sentiu compaixão e cuidou com amor, é o que a gente precisa fazer hoje por tantas pessoas ao nosso redor. No dia 1º de março, como parte do lançamento da campanha, o presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, vai celebrar uma missa na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Mercado financeiro reduz projeção de inflação para este ano, aponta Banco Central. A previsão caiu de 3,22% para 3,20% e segue abaixo da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4%.
Analistas do mercado financeiro baixaram a previsão da inflação do país para este ano. A estimativa, que era de 3,22%, foi reduzida para 3,20%. Foi a 8ª queda consecutiva do indicador, divulgado pelo Banco Central nesta quarta-feira. A projeção é baseada em um levantamento feito na semana anterior à divulgação, com mais de 100 instituições financeiras e consta no relatório Focus. A previsão da inflação para 2020 segue abaixo da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4%. Para 2021, a estimativa de inflação continua em 3,75%. Para 2022 e 2023, a previsão também não teve alterações e segue em 3,50%. O mercado financeiro também reduziu a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro neste ano. A previsão caiu de 2,23% para 2,20%. As estimativas do PIB para 2021, 2022 e 2023 permanecem em 2,50%. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Novas variações da soja são mais resistentes contra pragas. Reportagem de Diego Brião. Novas variações da soja lançadas no início deste mês no Paraná possuem maior resistência a pragas como percevejo e lagartas. Elas foram apresentadas pela Embrapa e pela Fundação Meridional ao mercado durante a Show Rural Copavel, realizada na cidade de Cascavel na primeira semana de fevereiro. Um dos lançamentos é a Cultivar RR, que é mais resistente ao glifosato e aos percevejos, como explica o pesquisador da Embrapa Soja, Marcos Petec. A RR, a 543RR com tolerância a percevejo é inovação. Essa só a Embrapa tem, nós desenvolvemos, não é transgênico, né? É um programa de melhoramento tradicional onde são selecionados materiais dentro do próprio programa com tolerância a percevejo. O benefício disso para o agricultor é uma maior tranquilidade no controle da praga. Petec também alerta que, apesar da resistência aos percevejos, a Cultivar não descarta a atuação do produtor. Ele tem que fazer o monitoramento de praga e, alcançando o nível de dano, ele entra com o inseticida também. Só que com essa tolerância, o produtor tem mais tranquilidade, pode esperar mais para entrar e fazer esse controle. Então, a consequência disso vai ser uma diminuição da população de percevejo dentro das lavouras desse material e, consequência também é diminuição da aplicação de inseticida, menor dano no grão com relação a percevejo e, com certeza, melhor rentabilidade para o agricultor. A outra cultivar apresentada é do tipo intacta. Ela se caracteriza por possuir maior resistência contra lagartas. Os dois tipos são mais adequados para cultivo nos estados de Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A agência Rádio Web, com informações do Paraná, Diego Brião. Pela Recopa Libertadores, Flamengo e Independiente del Valle disputam o título nesta quarta-feira. A quarta-feira de cinzas pode coroar mais uma conquista do Flamengo. O time rubro-negro encara o Independiente del Valle pela Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã. E no estádio, o time de Jorge Jesus é imbatível. Tem 19 vitórias e 3 empates nas 22 vezes em que atuou por lá. O meia William Arão atribui esses números muito também pelo apoio do torcedor, que sempre lota o estádio. A torcida que com certeza faz a diferença, porque jogar no Maracanã contra não é fácil, né? Então, é só uma série de fatores com que culmina para que a gente possa ter esses números. Eu espero que a gente possa fazer mais um grande jogo e ratificar isso, né? Não com empate, mas com vitória e comemorar junto com a nossa torcida. No jogo de ida no Equador, ficou no empate em 2-2 a partida e o William Arão definiu o time adversário. Eu acho que eu definiria um time corajoso, né? É um time que joga dentro da área, que joga com goleiro, que tenta tocar a bola ali dentro da área. Como a gente já enfrentou alguns times assim, e a gente se deu bem pressionando e recuperando bola até dentro da área e fazendo gol. E eles também têm essa coragem de querer sair jogando, eles confiam nesse estilo de jogo deles, do imposto pelo treinador, e acreditam nisso e fazem isso. No último treino no Ninho do Urubu, Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que se recuperam de lesões, não foram a campo e devem desfalcar o Flamengo. Portanto, o provável time de Jorge Jesus a ir a campo tem Diego Alves, João Lucas, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Gerson, Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Michael ou Vitinho e Gabigol. Um novo empate no Maracanã
leva a decisão da Recopa Sul-Americana para a prorrogação e depois para os pênaltis em caso de nova igualdade. Quem vencer o jogo ficará com o título. Agência Rádio Web, com informações da Recopa Sul-Americana, Daniela Esperon. E esse foi mais um Vale Notícias na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Vilmar de Souza. Reportagem local, Marinaldo Santana. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage Vale Rádio Web no Facebook e compartilhe o link na Play Store com seus amigos. E quem tem celulares iPhone, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. E neste sábado, dia 29, não perca a Noite do Melody Raiz na Boate Pancha. Organização Alebés. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.